Eu acordei no chão da cozinha com gosto de sangue na boca e meus 2 filhos me chamando baixinho, como se tivessem medo de mim. O dinheiro da luz eu tinha apostado na roleta do cassino virtual. A geladeira vazia virou fichas coloridas na tela do celular. Eu não era mais mãe, não era mais mulher, não era nada. Meu nome é Carla Martins. Tenho 34 anos, mas me sinto com 50 quando me olho no espelho. Moro numa casinha simples, de paredes descascando, num bairro afastado de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Sou mãe solo. O Lucas tem 7 anos, é meu menininho inteligente que adora fazer perguntas que eu nem sempre sei responder. E a Ana tem 4. Ela ainda fala pão como se fosse pau e acha que toda moeda é mágica, porque me via jogando naqueles jogos do celular. A nossa vida nunca foi fácil, mas sempre foi honesta. Depois que o pai deles foi embora, foi comprar cigarro e não voltou, como dizem por aqui, eu me virei como pude. Comecei a fazer brigadeiro, beijinho, bolo de pote. De manhã cedo eu já estava na cozinha enrolando docinho com a Ana me olhando do berço. Depois saía com a vasilha, a sacolinha térmica, batendo de porta em porta, parando na saída da escola. Tinha dia que vendia tudo rapidinho, tinha dia que sobrava metade. Mas era o nosso dinheiro, nosso orgulho. A gente não tinha luxo, mas tinha abraço. Os meninos sempre comiam primeiro e eu dava meu jeito. Eu sabia quanto custava cada moedinha, sabia que o gás só durava até tal dia, que o aluguel tinha que ser pago antes que a Dona Maria me pusesse para fora. O medo de faltar é o que me fazia acordar antes do sol nascer. Eu sempre sonhei pequeno, sabe? Nunca quis carro, casa grande. Queria ter um cantinho com a minha cozinha arrumadinha, um fogão que acendesse sem precisar riscar fósforo 1000 vezes, uma geladeira cheia. Sonhava em abrir minha doceria, Doces da Carla. Já até tinha desenhado o logo num caderno velho. Mas tudo parecia tão longe. Cada real que sobrava era engolido por uma conta nova. Meus pais morreram cedo. Não tenho irmãos. É só eu e eles. Já pensei em arrumar outro marido? Já. Mas quem quer uma mulher com 2 filhos que chega em casa cheirando a leite condensado e com a cabeça cheia de boleto? Então me acostumei com a solidão, com a vida apertada, com o cansaço que grudava na pele. Mesmo assim, tinha momentos bons. No domingo, eu fazia café forte, fritava uns bolinhos, sentava com o Lucas para ajudar na lição. Ana ficava brincando com as tampinhas de garrafa, imaginando que eram bonecas. Nessas horas eu me sentia a mulher mais rica do mundo. Mas tudo isso mudou no dia em que eu deixei o medo de faltar virar medo de não ter nada. Foi quando uma vizinha me mostrou o tal do cassino virtual no celular dela. Diz que era dinheiro fácil, que era só girar e esperar. E eu que sempre contei moeda, vi naquilo uma esperança de multiplicar o pouco que eu tinha. Eu, Carla Martins, doceira, mãe de 2, orgulhosa do pouco que conquistava, virei presa de uma tela colorida. E nem percebi que, aos poucos, cada brigadeiro vendido deixava de comprar pão e passava a comprar rodadas na roleta. Hoje eu olho para trás e vejo que não foi do dia para a noite, mas começou ali. Eu tentando ser mais do que a vida dizia que eu podia ser. E quando me dei conta, a mulher que enrolava doce para sustentar filho estava enrolando mentira para sustentar vício. Eu lembro como se fosse ontem. Era uma quarta-feira, depois do almoço. O calor estava de rachar. Eu já tinha vendido metade dos brigadeiros na porta da escola e parei na calçada da Dona Cláudia, minha vizinha de muro. A gente sempre conversava para passar o tempo, trocava receita, falava dos filhos. Nesse dia, ela me chamou para entrar. Diz que tinha uma coisa para me mostrar. Ela estava sentada no sofá, com o celular na mão. Na tela, umas luzinhas coloridas, barulho de moedas caindo, uns giros que pareciam aqueles caça-níqueis de filme americano. Fiquei curiosa. Cá, você já viu isso aqui? Cassino virtual. Ganhei R$ 1.000 semana passada, acredita? Ela disse aquilo com uma voz que parecia mágica. Eu dei risada, achei que era brincadeira. Ela me mostrou o saldo dela, mostrou um Pix que tinha caído na conta. É fácil, amiga. Você bota R$ 20, gira umas vezes, se tiver sorte, dobra, triplica. Olha aqui essa roleta. É só escolher a cor, o número, parece que o dinheiro brota. Dinheiro brotar era tudo que eu queria ouvir.
Naquele dia, eu estava com R$ 30 de troco no bolso, que era para comprar leite para as crianças. Fiquei com aquilo martelando na cabeça. Fui para casa, dei o lanche para o Lucas, pus a Ana para dormir, mas não conseguia parar de pensar. No outro dia, acordei cedo para fazer mais doces. Cada brigadeiro que eu enrolava, eu via uma ficha rodando naquela roleta. Na minha cabeça era assim: se eu botasse 20 e ganhasse 200, podia comprar ingredientes para dobrar a produção. Quem sabe abrir a doceria mais rápido? Demorei uns 3 dias para criar coragem. Foi numa sexta, depois que pus as crianças na cama. Peguei meu celular, baixei o aplicativo do cassino virtual. Meu coração batia tão forte que parecia que eu estava roubando. E era mais ou menos isso, né? Eu estava roubando de mim mesma, mas ainda não sabia. Primeira vez que depositei, coloquei só R$ 10. Queria testar. Fui na parte das slots, aquelas máquinas caça-níqueis. Escolhi uma com tema de frutas. Girava umas cerejinhas, sinos. Girei uma, duas. Perdi tudo em segundos. Senti uma vergonha que nem sei explicar. Fechei o celular, fui deitar. Mas aí começou. No sábado, vendi bem na porta da igreja. Voltei para casa com R$ 50 a mais do que eu esperava. E, em vez de guardar para comprar a mistura da semana, botei 20 no aplicativo. Dessa vez, fui na roleta virtual. Escolhi preto, número 13, não sabia nem direito as regras. Ganhei. R$ 200 em questão de minutos. Eu tremia. Era como se eu tivesse achado uma mina de ouro. Na mesma hora fiz o saque, caiu na conta e eu vi. Comprei pizza para as crianças, refrigerante. O Lucas ficou todo feliz, Ana nunca tinha tomado guaraná. Eu me senti poderosa. Senti que tinha descoberto o atalho que todo mundo sonha. Naquela noite, deitei na cama com o celular na mão. Fiquei assistindo vídeos de estratégia de roleta no YouTube. Acredita? Estratégia. Eu ria sozinha. Parecia que o mundo tinha aberto uma porta secreta só para mim. Eu, que sempre tive medo de faltar, comecei a achar que dali em diante nunca mais ia faltar nada. Era só girar e ganhar. Era simples assim. Ou pelo menos eu queria acreditar que era. Depois daquele primeiro ganho de R$ 200 na roleta virtual, parecia que meu peito tinha virado um balão inflado de esperança. Eu, Carla, que vivia contando moedinha para comprar pão, tinha encontrado um jeito de dobrar, triplicar o dinheiro com um clique. A sensação era tão boa que até o gosto do café parecia mais doce de manhã. No domingo, fui vender meus doces com outra energia. Cumprimentei os pais na porta da escola, sorri para as professoras. Parecia que eu carregava um segredo precioso na sacola, junto com os brigadeiros. E, de certa forma, carregava mesmo. Cada real que caía na caixinha, eu já via como ficha na roleta. No começo, não exagerei. Todo dia, depois de dar banho nas crianças e botar elas na cama, eu me sentava na mesa da cozinha, acendia uma vela para clarear o rosto, a luz da casa já andava fraca, e abria o aplicativo do cassino virtual. Dava um frio na barriga, como se eu fosse fazer uma coisa proibida. Mas era trabalhar também, né? Na minha cabeça, eu estava trabalhando para dar uma vida melhor para os meus filhos. Teve uma noite em que tudo mudou de verdade. Eu tinha juntado R$ 50 das vendas extras. Na roleta fui ousada, apostei tudo de uma vez, no vermelho. Girou, girou, girou... Caiu no vermelho. R$ 400, em menos de 1 minuto. Eu gritei tão alto que acordei o Lucas. Ele veio esfregando os olhinhos, perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Eu só abracei ele, prometendo que a gente ia ter uma casa melhor, um quarto só para ele e para Ana, uma cama nova, brinquedos. No outro dia, saquei o dinheiro. Paguei umas contas atrasadas, comprei carne, fralda para Ana, até uns biscoitinhos recheados que eles adoravam, mas eu nunca podia comprar. Me senti capaz de tudo. E se funcionou uma vez, por que não 2, 3, 10 vezes? Em poucos dias eu virei cliente fiel. Vendia mais brigadeiro, arrumava encomenda de festa, fazia bolo no pote. Às vezes nem almoçava para dar conta de produzir mais. Tudo para ter mais para apostar. Cheguei a ficar 24 horas sem dormir, grudada na roleta, sentindo a adrenalina subir pela espinha cada vez que ganhava. Teve um dia que eu fiz quase R$ 2.000 numa madrugada. O coração parecia que ia sair pela boca. Pensei,
Pronto, agora eu abro minha doceria. Já comecei a pesquisar ponto para alugar, orçar freezer, vitrine, embalagem personalizada com a logo Doces da Carla. Desenhei tudo num caderno velho, colava até foto de máquina de café. E quanto mais eu ganhava, mais eu tinha certeza de que era eu contra o mundo. Me sentia especial, diferente das outras mães que ficavam só reclamando da vida. Eu estava criando o meu próprio caminho, dizia para mim mesma. Os meninos começaram a achar graça. A mamãe trabalha no joguinho, o Lucas dizia para a vizinha, rindo. E eu ria junto, sem perceber que o tal trabalho ia me engolir inteira. Naquele momento eu não via perigo. Eu só via as rodadas da roleta girando, girando, como se fosse o motor que ia me tirar de toda a miséria. E eu não queria que aquilo parasse nunca mais. Aos poucos, o que parecia vitória virou armadilha. Mas eu não percebi de uma vez. A queda não foi um tombo, foi um escorregar lento, quase silencioso. No começo, era só um susto aqui, outro ali. Eu perdia 100, 200, mas dizia para mim mesma, amanhã me recupero. Sempre vinha uma desculpa pronta na minha cabeça. Teve um dia em que eu apostei tudo o que tinha ganhado na roleta virtual e perdi em segundos. Foi a primeira vez que senti o estômago embrulhar de verdade. A luzinha colorida, que antes parecia uma amiga, virou uma cobra me olhando nos olhos. Mas, em vez de parar, eu ficava. Procurava outro jogo dentro do cassino virtual. Caça-níquel, pôquer, blackjack. Cada rodada era uma chance de ganhar de volta. Comecei a inventar mentira. Para mim mesma, para os meus filhos, para as vizinhas. Se sobrava pouco para a mistura, eu falava que o gás estava caro, que a farinha tinha aumentado. Se minha mãe, que mora longe, ligava perguntando se eu precisava de ajuda, eu dizia que estava tudo bem, sempre tudo bem. Quando os lucros sumiram de vez, eu fiz o que jurei que nunca faria. Pedi dinheiro emprestado. Para a tia, para o primo, para a vizinha. Sempre com desculpa de que era para comprar ingredientes, para fechar encomenda de festa. Teve mês que eu peguei 3 empréstimos diferentes. Eu mentia com uma facilidade que me dava nojo depois. Às vezes eu ficava horas na frente do espelho, repetindo o que ia falar para cada pessoa. Treinava meu rosto para não tremer. E quando recebia o dinheiro, ia direto para o cassino, nem passava na padaria. Chegou uma época que as vendas caíram. Eu vendia doce com cara de acabada, olheira funda, cheiro de suor, sem sorriso. Quem comprava uma vez, não comprava de novo. E eu, em vez de tentar recuperar meus fregueses, passava noites virada jogando. As contas começaram a se empilhar na mesa da cozinha. Luz, água, internet. O aluguel ficou 2 meses atrasado. A dona Maria ameaçou me despejar. Fui lá, pedi mais prazo, chorei. Voltei para casa, respirei fundo e fui apostar de novo. Promessas de parar eu fiz dezenas. Eu dizia para mim mesma, última rodada, amanhã eu desinstalo o aplicativo. Mas na manhã seguinte, eu abria de novo. Sempre tinha uma promoção nova, um bônus de boas-vindas, uma chance única. Fui criando perfis falsos, e-mails diferentes, tudo para ganhar fichas grátis. E quanto mais eu perdia, mais eu precisava ganhar para tapar os buracos. Os meninos começaram a sentir. O pão sumia da mesa, o leite era aguado. Às vezes eu não tinha dinheiro para mandar o Lucas para a escola com merenda. E mesmo assim, na minha cabeça doente, eu acreditava. É só uma fase. Quando eu ganhar de novo, tudo volta para o lugar. Mas nada voltava. Cada mentira era uma pedra que eu carregava nas costas. Eu já não dormia, não comia, olhava para os meus filhos brincando no chão sujo da cozinha e sentia culpa, mas não parava. Eu ainda acreditava na próxima rodada, na próxima vitória. Até porque, se eu admitisse que tinha perdido tudo, eu teria que admitir que quem destruiu tudo fui eu. Quando a gente acha que já perdeu tudo, sempre descobre que ainda tem mais para perder. Eu descobri isso na marra. Foi numa madrugada de terça-feira. A luz já tinha sido cortada fazia 2 dias. Eu improvisava vela e lampião para não deixar as crianças dormirem no breu. A comida? Só arroz branco. E quando tinha? Naquela noite, eu estava sentada no chão da cozinha com um notebook do meu sobrinho emprestado. Tinha vendido meu celular por R$ 200, dinheiro que não durou meia hora na roleta virtual. Então arrumei desculpa para pegar o computador emprestado. Disse que era para fazer orçamento de embalagem, ver receita.
Mentira. Eu só queria uma tela que me deixasse girar de novo. Eu não tinha mais um centavo. Fiquei horas olhando vídeos de estratégias, procurando jeito de criar contas falsas para ganhar bônus grátis. Tentei até apostar com um cartão clonado que um conhecido me ofereceu. Sorte ou azar que não deu certo. As crianças dormiam no colchão encostado na parede. Eu olhava para eles, magrinhos, os dois abraçados para não sentir frio. A Ana choramingava de fome no sono. O Lucas, coitado, sonhava que era super-herói. Eu era só um fantasma grudado na tela, esperando cair uma moeda que nunca vinha. Quando deu 4 da manhã, bateu o desespero. As cobranças de empréstimo chegavam pelo WhatsApp. Agiota batendo boca, ameaçando vir na minha porta. Vizinhos reclamando que eu estava devendo até fiado do mercadinho. Eu sentia que minha cabeça ia explodir. Eu abri o armário, peguei os remédios que ainda tinha de uma infecção antiga. Engoli tudo misturado com um resto de café frio. Não era bem morrer que eu queria. Eu queria calar aquela roleta que girava dentro da minha cabeça, mesmo quando o notebook estava fechado. Queria desligar o som das moedas, os risos, as promessas de vitória. Acordei no chão da cozinha. A boca cheia de sangue, acho que mordi a língua. Os meninos me sacudindo, chorando baixinho. A Ana chamava a mamãe, mamãe, acorda. O Lucas dizia que ia chamar a vizinha. E chamou. A Cláudia entrou, viu a cena, chamou a ambulância. Acordei de novo num leito de hospital público, com gosto de fel na boca e uma vontade absurda de sumir. Não tinha ninguém ali além da Cláudia, que contou tudo para o conselho tutelar. Os meninos foram levados para a casa da minha mãe, a única que ainda me dava crédito. Eu voltei para casa sozinha. A cozinha ainda tinha arroz queimado na panela, a geladeira desligada cheirava a azedo. E o notebook? Estava lá me olhando, como se me desafiasse a tentar de novo. Por dias eu fiquei trancada no quarto, sem tomar banho, sem sair. Minha cabeça martelava 2 frases. Você destruiu tudo. E só mais uma rodada. Nem no fundo do poço eu conseguia parar de pensar no cassino virtual. Foi ali que eu percebi que meu vício era maior do que eu. Eu não era mais dona de mim e não tinha certeza se um dia voltaria a ser. Eu queria dizer que, depois daquela tentativa de tirar a própria vida, tudo mudou como num passe de mágica. Mas não mudou. Não existe mágica quando se trata de vício, principalmente vício em cassino virtual. Existe dor, vergonha, recaídas e, se você tiver sorte, existe uma chance de recomeçar, mesmo que seja no chão. Depois que saí do hospital, fiquei uns dias na casa da minha mãe. Meus meninos me olhavam diferente. O Lucas não largava do meu lado, mas era como se tivesse medo de mim. A Ana chorava toda vez que eu fechava a porta do banheiro. Eu via no olhar deles uma pergunta que me rasgava por dentro. Você vai sumir de novo, mamãe? Minha mãe, dura como sempre, não passava a mão na minha cabeça. Você destruiu sua vida por causa de joguinho de roleta, Carla. Agora aguenta. Eu tentava me justificar, mas não tinha justificativa. Era tudo verdade. Um assistente social veio me visitar. Falou de um grupo de apoio para viciados em jogos online. Eu fui, de vergonha. No primeiro dia, não falei uma palavra, só escutei. Tinha gente como eu, dona de casa, pedreiro, motorista de aplicativo, todos com a mesma ferida aberta. Naquelas reuniões, eu comecei a entender que não era fraqueza, era doença. E doença se trata, mesmo que nunca se cure por completo. Levei meses para convencer o conselho tutelar a me deixar com as crianças de novo. Tive que provar que estava indo nas reuniões, que cortei tudo que me ligava ao cassino virtual, troquei de número de celular, joguei fora o notebook. Se alguém precisava falar comigo, era só na ligação simples. Internet agora é só na Lan House, quando é para mandar orçamento para os meus doces. Voltei a fazer brigadeiro, mas foi como começar do zero. Fiquei conhecida como a mãe do cassino e perdi metade dos meus clientes.
Aos poucos, algumas vizinhas voltaram a comprar, mais por dó do que por vontade. E eu engolia o orgulho, porque orgulho não põe comida na mesa. Hoje eu ainda sinto o cheiro do perigo quando ouço o som de uma roleta girando na televisão. Passo longe de qualquer anúncio de ganhe dinheiro rápido. Às vezes tenho vontade, tenho. É mentira dizer que passa. O desejo mora em algum canto da minha cabeça, me esperando cansar. Mas eu olho para os meus filhos e lembro de onde eu vim parar. Ainda estou pagando dívidas, algumas com agiota, outras no nome sujo, que me impede de financiar até um bujão de gás. Minha doceria dos sonhos ainda está só no caderno, guardado no fundo da gaveta. Mas agora eu sei que se ela acontecer, vai ser com farinha, açúcar e suor, não com roleta virtual. Minha mãe mora comigo para me ajudar a cuidar das crianças enquanto eu vendo os doces de porta em porta de novo. E toda noite, antes de dormir, eu falo baixinho para os meus meninos. A mamãe nunca mais vai trocar o pão de vocês por fichas. Nunca mais. Não sei se vou conseguir manter essa promessa para sempre, mas hoje eu acordo de manhã, olho para eles e vejo que vale a pena tentar. E pela primeira vez em muito tempo, eu sou mais forte que a roleta. E se essa história tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, cada história é um alerta, e cada alerta pode salvar uma vida.